Hoje eu não acordei muito bem e, como mente vazia a oficina do diabo, decidi fazer esse vídeo. Não é segredo que, assim como a maioria dos demais autistas, eu também gosto de dinossauros. Gosto de estudar sobre o passado e sobre as criaturas que viviam nele e especular como que poderia ser a vida que esses dinossauros possuíam. Mas no passado não existiram apenas dinossauros. E como eu sou um cara estudioso, mas ao mesmo tempo cristão, acabo me deparando com dois pontos de vista frequentes: o evolucionismo e o criacionismo. E existem várias vertentes para cada um deles, e hoje eu vou falar duas vertentes principais que interpretam de formas diferentes a disposição geológica da Terra. O curioso é que existe uma vertente que acredita que Deus criou as coisas a partir da evolução, mas não irei falar dela hoje. Existem centenas, milhares de pontos de vista religiosos diferentes sobre a criação de algo. Mas o que irei falar agora é um ponto de vista um tanto científico que uma das fés que eu acompanho tem. Não irei citar nomes, porque eu não sou embaixador de religião, mas irei citar a diferença de como tratamos, tanto no cristianismo e dentro das vertentes cristãs, no caso a que eu estou me referindo, quanto dentro do evolucionismo, como que é tratada a disposição das colunas geológicas. Das duas principais versões, uma de cada lado, sobre como as colunas geológicas são tratadas. Para aqueles que não sabem, a tabela cronoestratigráfica internacional divide os últimos 541 milhões de anos do evolucionismo em 12 períodos principais nas colunas geológicas, dentre os quais alguns deles serão falados hoje. E eu vou falar a diferença do que é tratado no evolucionismo, que creio que não seja segredo para ninguém, e o criacionismo, como que cada um deles trata essas colunas geológicas, a coluna geológica e suas camadas. Temos o pré-cambriano e também temos o cambriano. Temos o devoniano, um dos períodos que eu acho mais interessante de se estudar. Temos o carbonífero, que curiosamente possui esse nome por causa da grande quantidade de florestas. Essas grandes quantidades de florestas foram soterradas e criaram uma grande quantidade de reserva de carvão mineral. Daí vem as três grandes e famosas eras dos dinossauros. O Triássico, que está ao fundo do documentário que eu vi quando era pequeno, DVD. O Jurássico. Esse documentário era aqueles que as pessoas passavam com aqueles livros gigantes, DVDs, vendendo nas escolas. Gostei e cresci assistindo ele. E o Cretáceo, que o ambiente estava em constante mudança. E tinha, é claro, tinha suas características principais, florestas densas, mas não era um ambiente não era único, de um só jeito, exclusivo. E por que não citou os outros períodos? Está com medo de falar bosta? É claro que sim. Das 200 espécies de dinossauros que eu conhecia, mais da metade eu esqueci ao longo dos anos, além das grandes atualizações, que quase todo ano um comportamento novo de dinossauros é adicionado. Quanto mais conhecimento de camadas geológicas, que eu já não pesquiso há muito tempo, já que dinossauros deixou de ser o meu hiperfoco há muito tempo. Além disso, as pessoas que vão ver esse vídeo, muitas não vão conhecer nada sobre as outras camadas. Assim como eu não lembro mais das outras camadas. Então falar de um tema que não é muito conhecido num vídeo que é para ser simples, curto, direto e sem roteiro, só complicaria as coisas. Quero deixar claro que para as duas vertentes, isso não aconteceria. Dinossauros como o Tiranossauro e o Estegossauro nunca se encontraram. E o porquê está nesse vídeo. Não faz muito tempo, tive uma conversa um tanto áspera com alguém pelo YouTube com relação a uma suposta evidência de mordida de tiranossaurídeos, parentes de Tiranossauro Rex, em placas ósseas de estegossauros. Entretanto, quando fui consultar aquela fonte, vi que ela não era 100% confiável e que era só mais uma tentativa de buscar um fóssil de transição entre um período Jurássico e o período Cretáceo. Então, esses dinossauros não possuem nem em períodos de transição a mínima possibilidade de terem se encontrado. Nem mesmo no período criacionista, que acredita que não houve eras e sim que todos os dinossauros eram da mesma era, acredita-se que era possível que eles se encontrassem.
Parece que infelizmente a gente ainda não vai encontrar uma espécie que participou da transição de um período para o outro, entrando em contato com as espécies, os remanescentes do período anterior. Pelo menos não por enquanto na geologia. E na paleontologia também. A crosta terrestre é composta por milhares de camadas, mas dividimos elas em 12 períodos principais, dos quais alguns deles eu estou falando nesse vídeo. E basicamente o evolucionismo acredita que foram surgindo eras e eras ao longo dos anos, onde em cada era um grupo de animais com uma certa frequência acabava sob condições específicas sendo fossilizado. E nesse processo de fossilização deixava os seus restos para trás, e é possível a gente estudar e entender como que esses dinossauros se comportavam no período em que eles viviam. Com isso, as primeiras camadas de mostras de animais marinhos indicam que a vida veio do mar. É claro, existem outras evidências que eles usam, mas não é apenas essa. Mas a vida teria começado dos oceanos, partido para pequenos pântanos, depois florestas gigantescas com insetos e criaturas gigantes. Por fim, vêm os dinossauros, os primeiros mamíferos e o período daqui deu início à Era Glacial, que veio posteriormente. Já para o criacionismo, a questão é diferente. Essas imagens que eu pedi para IA gerar para vocês mostram um pouco da visão criacionista. Basicamente, a gente acredita que o continente Pangeia ele era dividido em várias regiões com ecologias diferentes, de acordo com uma distribuição geográfica de acordo com o relevo, densidade de florestas, quantidade de alimentos, etc. E que cada animal vivia nessa região. Como é um vídeo improvisado, vai ter um monte de barulho ambiente aqui da casa, então não reparem nisso nem na minha dicção, que é meio atrapalhada. Mas vamos lá. Vamos lá, tentativa 2 de gravar esse áudio. Nessa ordem, o dilúvio teria levado primeiro as regiões costeiras com os animais do Cambriano e pré-Cambriano e alagado eles. Soterrado eles e tal. Depois teria pegado os períodos Devoniano e os antecessores ao Devoniano, que eu não estou citando nesse vídeo. Cara, eu acho muito fascinante esse período, não tem como, cara. Não tem como não ficar fascinado pelo estudo da Terra e do passado. Depois vai chegar nas grandes florestas, estou esperando chegar as imagens do período Carbonífero. Mas depois chegaria nas grandes florestas e soterraria todos esses animais que viviam nessas florestas mais densas e tal. Olha, cara, não tem como não se fascinar por isso. Olha só essas pinturas, cara. Os artistas eram gênios. E depois chegando nas grandes planícies e montanhas e planaltos, onde viveriam o resto dos dinossauros gigantes. E cada região que fosse soterrada pela água seria uma camada da Terra, que ao invés dessa imagem que vai evoluindo ao longo dos anos, é a ordem que foi soterrado, onde cada região um dinossauro diferente vivia, de acordo com o quanto a água vai avançando nos oceanos e vai cobrindo as grandes montanhas, ela vai arrastando os animais e vai soterrando eles e vai empilhando isso, formando as camadas geológicas. Desisto de tentar regravando esse áudio. Se o áudio der uma bugada, vai ser assim mesmo que vai ir. Basicamente, a gente ficaria nessa organização. As camadas geológicas se formariam de acordo com as águas do dilúvio, quanto elas avançariam. Os animais mais pesados e densos ficariam para trás, eles não dariam conta de fugir, e os demais mais leves também ficariam para trás, pela densidade das florestas, etc., e a força avassaladora da água. Então, uma questão que é bem complicada para o criacionismo é a queda do grande meteoro. E eu não vou mentir, é bem difícil, existem várias vertentes que tentam explicar como isso teria acontecido, mas uma delas crê, e não está diretamente relacionada a essa questão da formação das camadas da Terra pelo dilúvio, mas esse pensamento crê que ao meteoro cair, ele causou uma rachadura muito grande que liberou as águas da fonte do abismo, que é algo que o criacionismo bíblico afirma que havia uma grande quantidade de água
no interior da Terra. Água essa que compõe atualmente nossos oceanos, que teria varrido a Terra, levado os grandes salinas e sais, e teria deixado o grande oceano de água salgada. E os sais minerais, tudo teria sido arrastado e seria uma prova remanescente do dilúvio. Mas essa vertente ela é bem polêmica dentro do próprio meio, porque ela tenta conciliar as duas teorias e tem pessoas mais puritanas, podemos dizer assim, que não gostam de que misture esses pensamentos. E seria também por causa do dilúvio que nessas condições nenhum dinossauro de períodos diferentes teria sido encontrado. Como acreditamos que as especificações para que um fóssil seja um osso de um animal enterrado seja um fóssil são muito precisas, só ocorreu uma grande fossilização geral que teria varrido o mundo num período em que esses dinossauros estavam cada um na sua região. Não teria ocorrido um confronto isolado e que, coincidentemente, nesse período, teria sido soterrado. E nem mesmo normalmente ocorreria esse confronto, porque cada dinossauro ficaria numa região diferente. Seria a mesma coisa que esperar, por exemplo, que a nossa onça pintada fosse encontrado um fóssil dela junto com, sei lá, um leopardo asiático. Mesmo se fosse no período em que a Terra estava unida num grande supercontinente e tivesse acontecido algum encontro, se esses animais vivessem no período e tal, não seria possível de se esperar isso, porque estavam em regiões diferentes. Da mesma forma, dinossauros que estavam em regiões diferentes do continente não poderiam se encontrar. Então, dinossauros como o Stegossauro, o Triceratops e o Tiranossauro Rex, o Triceratops e o Tiranossauro Rex nunca teriam encontrado o Stegossauro. Apesar das grandes mídias mostrarem sempre essas três espécies juntas, sendo o Triceratops e o Stegossauro conhecidos como os maiores rivais, entre aspas, na cultura pop, sendo os maiores rivais do Tiranossauro Rex. Então, sempre o confronto entre essas espécies, até mesmo o filme, acho que é Fantasia, o filme da Disney, em que mostra esse confronto, e também tem a Pequena Sereia da Disney também, que eu mostrei o vídeo que mostra esse confronto. Então é isso, essa explicação de só mais um garoto que estuda sobre quais as diferenças das camadas geológicas da Terra e o que eu tenho aprendido com as fontes que eu tenho consultado ao longo desses anos. Como vocês podem ver, não é só o evolucionismo que tem várias vertentes que discordam entre si. Dentro do criacionismo tem muito, até mesmo mais do que o evolucionismo. Como esse é um vídeo improvisado, eu não preparei material para fazer essa recomendação. Mas como é o objetivo do canal, vamos lá. Eu recomendo para vocês o canal Eu Coleciono Dinossauros, o canal Jurassic Tube, o canal Universo Jurássico e o Russell Player. Gameplays, curiosidades sobre as séries e franquias de dinossauros no mundo todo. E uma série de fã contando as histórias da linha cancelada do Jurassic Park, que se tornou um universo paralelo, chamado Jurassic Park Efeito do Caos, ou Chaos Effect. Então é isso, longa vida e até logo.